Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Arnon Ramos e hoje nós vamos aprender sobre comparação de números racionais. Nós temos dois objetivos aqui nessa aula. O primeiro objetivo é compreender o que são números racionais e o segundo objetivo é aprender estratégias para comparar números racionais, incluindo frações e números decimais, certo? Olha só, quando você estava no sexto ano do ensino fundamental, você teve contato com o primeiro conjunto dos números matemáticos, tá? Você teve contato com os números naturais. Esses números naturais são, vou marcar aqui, ó, o zero, depois você um, aí depois veio o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, certo? Aí você passou para o sétimo ano, você teve contato com outros tipos de números, como por exemplo os números inteiros, que nesse caso são os negativos, né? Então você conheceu o menos um, você conheceu o menos 2, você conheceu o menos 3, o menos 4, certo? Então, naturais, depois você conheceu os inteiros negativos. Agora você está para conhecer os números racionais. Veja só um detalhe aqui, ó. Se você perceber, aqui no meio do 0 e do 1 existem vários números. Por exemplo, bem aqui a gente pode ter um número 0,5. No meio do 0 e do 1, nós podemos ter o 0,5. Mais um pouco para frente, por exemplo, bem aqui, ó, a gente pode ter, deixa eu puxar até uma seta aqui, ó, a gente pode ter o 0,75. Mais um pouco para frente, entre, por exemplo, o 1 e o 2, aqui no meio, a gente pode ter o 3,2. Perdão, o 3 sobre 2, né? 3 sobre 2. O 3,2 que eu acabei de falar, ele está bem aqui, ó. 3,2. Então, esses números de vermelho que eu estou escrevendo aqui para você são exemplos de números racionais. Outro exemplo muito comum, por exemplo, bem aqui, logo depois do 2, você pode ter esse número bem aqui, ó, 2,333 e infinitamente. Esses números aqui são exemplos de números racionais. Eu coloquei alguns números positivos, porém, posso colocar também os negativos. Por exemplo, bem aqui, ó, perto do menos 1, podemos ter o menos 0,97, por exemplo, menos 0,97. No meio do menos 1 e do menos 2, bem aqui, ó, podemos ter, por exemplo, o menos 3 sobre 2. Mais na frente, bem aqui, podemos ter o menos 5 sobre 2 também. Então, esses aqui são exemplos de números racionais negativos, tá bom? Então, são esses números aqui que nós vamos estudar um pouco sobre eles, tá legal? Bom, quando te perguntarem o que são números racionais, você deve responder isso daqui. O que são números racionais? Veja só, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de, olha só, fração. Olha aqui a fração A sobre B, onde o A e o B são números, o quê? Inteiros, e B é diferente de zero. O que significa dizer que o B é diferente de zero? Significa dizer que você não pode ter uma fração, por exemplo, 3 sobre 0. 3 sobre 0, se você pegar a sua calculadora e tentar
pegar o 3 e dividir pelo zero, vai aparecer uma mensagem lá do tipo assim, ó, erro. Ou outras calculadoras também vai aparecer a mensagem do tipo indefinido. Significa erro ou indefinido quando você tem aqui embaixo o denominador igual a zero? Significa que a gente não sabe quanto é o resultado dessa fração. Nós não sabemos quanto é 3 dividido por zero. Por isso que aparece a mensagem indefinido. Então fica aqui, ó, a dúvida. 3 sobre zero é uma fração que a gente não sabe o valor, é indefinido. E pode ser qualquer número, tá? Então pode ser que 12 sobre zero também é um valor indefinido. Nós não sabemos. Por essa razão, o número aqui de baixo ele nunca pode ser igual a zero. Certo? Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre exemplos de números racionais. Coloquei 4 tipos aqui, ó. Por exemplo, frações. Ó, frações. Frações são exemplos de números racionais. Qualquer fração. Vamos escrever aqui, ó. 3 sobre 4 é um número racional. A fração menos 11 sobre 7 é um número racional. A fração 5 sobre 1 é um número racional. A fração 12 sobre 4 também é um número racional. Ou seja, qualquer fração que você escrever aqui, tá? Onde o denominador não seja o zero, é um número racional. Tá legal? Olha aqui, ó. Números inteiros. Os números inteiros também são números racionais. Por exemplo, se eu tenho aqui o 3, eu preciso escrever ele em forma de fração. Como é que eu faço para escrever o 3 em forma de fração? Basta você escrever o 3 sobre 1. Então, olha aqui uma fração. Outro exemplo, menos 7. Como é que eu faço para escrever o menos 7, que é um número inteiro negativo, em forma de fração? Basta você escrever menos 7 sobre, deixa eu voltar aqui, sobre 1. Então, aqui eu tenho uma fração, que é o menos 7. Outro exemplo, o 20. Como é que eu escrevo o 20 em forma de fração? É 20 sobre 1. Outro exemplo, o 0. Como eu escrevo o 0 em forma de fração? O 0 pode ser escrito assim, 0 sobre 1, usando a mesma lógica, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, decimais exatos. Decimais exatos. Por exemplo, um decimal exato aqui, ó, 0,75. Qual é a fração que representa o 0,75? Lá na frente você vai entender que o 0,75 é a mesma coisa que o 3 sobre 4, tá bom? 3 sobre 4 é a mesma coisa que 0,75. Outro exemplo aqui, olha, 0,8. 0,8. Qual é a fração que representa o 0,8? Você pode escrever aqui, ó, 8 sobre 10. 8 sobre 10. E para os alunos mais espertos, já perceberam que dá para a gente simplificar por 2. Aqui fica 4 e aqui fica 5. Então, o 0,8 é a mesma coisa que o 4 sobre 5. Tá? Olha aqui o exemplo. Menos 1,5. Menos 1,5. Qual é a fração que representa esse número racional aqui? Esse número decimal exato? É o menos 3 sobre 2. Tá legal? Menos 3 sobre 2. E
aqui agora nós temos as dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São aqueles números que depois da vírgula se repetem. Por exemplo, aqui, ó, 0,333 infinitamente. Aí você pergunta, qual é a fração que representa esse número aqui? A fração que representa esse número simplesmente é essa daqui, ó, 1 sobre 3. 1 sobre 3. Outro exemplo, professor. Você tem aqui, ó, 2,333 infinitamente. Qual é a fração que representa esse 2,333 infinitamente? Olha, essa daqui, ó, 7 sobre 3. E essas frações que dão origem às nossas dízimas periódicas recebem um nome especial. As frações que dão origem às nossas dízimas periódicas, no caso, essa fração aqui, tá? E essa fração aqui, elas dão origem a essas dízimas que a gente está vendo aqui no exemplo, recebe um nome especial. Como se chama, professor? Anote aí, ó. Fração geratriz. Fração geratriz. Tá? Então, as frações que dão origem às dízimas periódicas se chamam fração geratriz. Tá legal? Então tá. Agora que sabemos o que são números racionais, vamos aprender a compará-los. Tá legal? Comparar na matemática significa dizer quem é maior e quem é menor. Tá bom? Então vamos nessa. Olha aqui, ó. Como comparar números racionais? Para comparar números racionais, podemos seguir algumas estratégias. Primeira, comparação direta. Você vai utilizar a comparação direta quando você tiver denominadores iguais. Toda vez que você tiver duas ou mais frações com denominadores iguais, você vai utilizar a comparação direta, tá? Veja só, como é que eu faço isso? Se duas frações possuem o mesmo denominador, basta comparar quem? Os numeradores. Aí você diz quem é a maior e quem é a menor fração. Por exemplo, qual fração é maior? 3/8 ou 5/8? Deixa eu colocar bem aqui, ó. 3/8. Vou colocar um espaço bem aqui e vou escrever bem aqui o 5/8. Olha, denominadores iguais. Então, eu só vou comparar os numeradores. Como o 5 é maior que o 3, você diz que essa fração... Deixa eu apagar bem aqui. Como o 5 é maior que o 3, você pode dizer que essa fração é maior do que essa daqui. Como é que você escreve isso? Colocando esse símbolo. Esse símbolo aqui é maior, né? Maior. Então, 5/8 é maior que 3/8. Só que quando a gente vai ler essa situação aqui, a gente começa lendo, a gente lê daqui para cá, correto? Então, nesse caso, a gente vai ler aqui, ó, 3/8 é menor que 5/8. Bom? Outro exemplo. Qual fração é maior? Nós temos 9 sobre 17 e nós temos 12 sobre 17. Denominadores iguais, comparação direta. 12 é maior do que 9. Então, a gente diz que essa fração é maior do que essa daqui. Então, você lê 9 sobre 17 é menor que 12 sobre 17. Nesse caso, essa fração aqui é maior do que essa. Beleza? Muito fácil. Bem tranquilo. Vamos para a próxima. Olha só.
tornando os denominadores iguais. Aqui você vai utilizar o MMC, tá bom? Quando você tiver denominadores diferentes, você vai usar o MMC. Acompanhe aqui comigo a leitura. Se os denominadores são diferentes, devemos igualá-los encontrando quem? O MMC dos denominadores. Por exemplo, qual fração é maior? Aqui você tem o 3/4 e você tem aqui o 5/6. Como é que você vai fazer para comparar essas duas frações? Veja que os denominadores são diferentes. Então, faça da seguinte maneira. Você vai pegar o 4 e vai pegar o 6 e vai encontrar o MMC deles. Vamos lá. Vou colocar o 2 aqui e vou dividir. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aqui ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. Como o 3 não dá para dividir por 2, desce ele. Agora aqui dá para a gente dividir por 3. Aqui já está no 1. E 3 dividido por 3 é 1. Beleza. Chegou no final. Agora você vai saber quem é o seu novo denominador. Você vai pegar e multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. Certo. Esse aqui é o seu novo denominador. Agora você vai reescrever essas frações. Então, essa fração aqui tem o seu denominador 12. E essa fração aqui tem o seu denominador também 12. Agora você vai seguir essa ordem aqui, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Você vai dividir e depois você vai multiplicar. Grava isso. Dividir e depois multiplicar. Dividir o quê? Veja lá. Você vai pegar o 12 e vai dividir por 4. Fazendo o cálculo mental, 12 dividido por 4 é 3. Pegue o 3 e multiplique por 3 aqui em cima, que vai dar 9. Coloque bem aqui em cima. Novamente, o 12 divide com 6, que dá 2. 2 vezes 5 é 10. Pronto. Agora você vai comparar diretamente aqui, ó. Veja que o 10 é maior que o 9. Significa, então, que essa fração é maior que essa daqui. Então, por consequência, 5 sobre 6 é maior que 3 sobre 4. Você conseguiu comparar a fração que pediu na pergunta, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Qual fração é maior? Você tem 5 sobre 12 e aqui você tem 8 sobre 15. Não dá para a gente dizer quem é maior porque os denominadores são diferentes. Então, nós temos que recorrer ao MMC para torná-los denominadores iguais. Então, bem aqui, vou pegar o 12 e vou pegar o 15. E vou encontrar esse meu novo denominador. Vamos lá. Aqui dá para dividir por 2, né? O 12 dá para dividir por 2, que vai dar 6. O 15 não dá, vou descer. Aqui ainda dá para dividir por 2. Bom, aqui vai dar 3 e o 15 não dá, repete. Agora, bem aqui, dá para dividir por 3. Coloca bem aqui o 3. 3 dá para dividir por 3, que dá 1. E 15 dividido por 3 é 5. Ótimo. E, finalmente, aqui dá para dividir por 5. Vai dar 1 aqui e vai dar 1 aqui. Acabou. Vamos descobrir quem é o nosso novo denominador. Só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 3 dá 12. E 12 vezes 5 é igual a 60. O seu novo denominador é o 60. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, 60. E aqui também o 60.
Agora vamos lembrar, dividir e multiplicar. Agora você vai ter que ter uma habilidade de fazer cálculo mental, tá? Mas se não conseguir, você vai fazer no cantinho a divisão. Por exemplo, você vai pegar o 60 e vai dividir por 12. 60 dividido por 12 é igual a 5. 5 vezes 5, bem aqui fica o 25. Veja só, nós fizemos cálculos mentais de divisão, tá bom? Se você não conseguir fazer de cabeça, você monta bem aqui, ó, 60 dividido por 12. Faz a continha, vai dar 5. 60, encontra a resposta. Aqui é 5. Pega o 5 e multiplica por 5, que vai dar 25. De novo, 60 dividido por 15. Fazendo o cálculo mental, vai dar 4. 4 vezes 8, 32. Olha só, 32. Agora a gente consegue comparar. 32 é maior que 25. Então, essa fração é maior que essa fração aqui. Então, eu vou colocar o sinal bem aqui. E aí eu finalizo. 5 sobre 12 é menor que 8 sobre 15. Então, a maior fração é 8 sobre 15. Tá certo? Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou responder para você. Legal? Vamos aqui continuar. Convertendo para número decimal. A terceira maneira de comparar números decimais. Você vai transformar tudo para número decimal. Olha só, acompanha comigo a leitura aqui, ó. Outra estratégia é converter frações em números decimais e compará-los diretamente. Veja só, qual número é maior? Você tem aqui o 7/8 e você tem o 0,85. Qual dos dois é maior? Nesse caso, você pode pegar aqui o 7 sobre 8 e transformar ele em número decimal. Como é que eu faço isso, professor? Simples, basta você pegar o 7 e dividir por 8. Pegue o 7 e divida por 8. Perceba que o 7 é menor do que o 8, então você coloca um 0 e um 0 e uma vírgula. Agora, você vai colocar 70 dividido por 8. Quanto é 70 dividido por 8? Bom, aqui vai dar 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 8 é 64. É o máximo que a gente consegue. Então, eu vou pegar menos 64. 70 menos 64, isso aqui vai dar 6. Quero continuar a minha divisão. Então, eu coloco um 0 novamente. Fica 60 dividido por 8. Bom, 60 dividido por 8 aqui vai dar 7. Porque 7 vezes o 8 é 56. 56. Vou subtrair o 56. Aqui vai dar 4. Quero continuar minha divisão. Então, coloco mais um 0 aqui. 40 dividido por 8, aqui vai dar 5. Porque eu sei que 5 vezes 8 é exatamente 40. Subtraio 40 e encontro o resto 0. Então, acabei de descobrir que o 7 sobre 8 é a mesma coisa que 0,875. Então, eu vou reescrever aqui, olha. 0,875. E aqui eu tenho 0,85. Perceba que aqui tem 3 casas. Aqui só tem 2. Vamos colocar um 0 para ficar todas com 3. Agora você vai dizer, quem é maior? 875 ou 850? Obviamente, 875. Então, esse número é maior que esse número aqui.
Então, você conclui que 7 sobre 8 é maior que 0,85. 7 sobre 8 é maior. Tá legal? Vamos para mais um exemplo. Qual número é maior? 3 sobre 8. Então, aqui eu tenho 3 sobre 8. Ou 0,38. Bom, o que eu vou fazer? Transformar essa fração em número decimal, né? Então, eu vou pegar o 3 e dividir pelo 8. Perceba que o 3 é menor do que o 8. Então, coloco um zero e uma vírgula. Ficou aqui, olha. 30 dividido por 8. Aqui vai dar 3. Porque eu sei que 3 vezes 8 é 24. Subtraio 24. 30 menos 24 é igual a 6. Quero continuar a divisão, coloco um zero. 60 dividido por 8, eu sei que aqui vai dar 7. Porque na tabuada do 7, 7 vezes 8 é 56. Subtraio 56. 60 menos 56 é 4. Coloco um zero novamente e faço 40 dividido por 8. Sei que é 5, porque 5 vezes 8 é igual a 40. Subtraio 40 e finalizo a minha divisão. Então, descubro que o 3 sobre 8 é o 0,375. Então, vou reescrever 0,375 e aqui eu tenho 0,38. Olha, aqui tem 3 casas, aqui só tem 2, então coloque um zero aqui para ficar com 3 também. Agora você compara, 380 é maior que 375. Então, esse número aqui é maior do que esse daqui. Consequentemente, 0,38 é maior que 3 sobre 8. Tá bom? Deu para entender como é que é aí a situação? E por último, nós temos aqui, ó, comparação na reta numérica. Veja só, para a gente encerrar. Podemos representar os números em uma reta numérica para visualizar qual está à esquerda, que é o menor, e qual está à direita, que é o maior. Por exemplo, aqui nós temos uma reta numérica. Eu vou colocar o zero bem aqui, ó. Aqui o zero. Por exemplo, vamos supor que aqui esteja o 2,7 e aqui esteja o 1,9. Para você comparar esses dois números, você tem que perceber quem está mais distante do zero. Bom, o 2,7 ele está mais distante do zero do que o 1,9. Então, o 2,7 é maior que o 1,9. Se você tem aqui, por exemplo, olha, o 3,95 e você tem bem aqui um negativo, vou colocar um negativo bem aqui, ó, menos 2,3. O 3,95 ele é positivo. O menos 2,3 ele é negativo. Então você pode dizer com certeza que esse número positivo ele é maior do que esse número negativo, tá? E se eu tiver dois números negativos, quem é o maior? Por exemplo, vamos comparar aqui o menos 2,3 e bem aqui eu vou colocar o menos 7,32. Professor, e agora? Quem é maior? Esse ou esse? Vou te dar uma dica. Entre dois negativos, o maior número é aquele que está mais perto do zero. Então, quem é que está mais perto do zero? Esse número aqui ou esse número aqui? Se você respondeu menos 2,3, você acertou.
esse número está mais perto do zero do que esse número aqui. Então, você pode dizer que menos 2,3 é maior que menos 7,32. Tá legal? E para a gente finalizar, a conclusão da nossa aula. Agora você aprendeu a comparar números racionais de várias formas. Só para a gente resumir. Se os denominadores forem iguais, você compara os numeradores. Se os denominadores forem diferentes, você vai igualar eles, né? Igualar os denominadores usando o MMC. Você também pode converter, transformar as frações para número decimal, usando a divisão. Lembra? E depois comparar eles diretamente, só ver quem é maior. E também você pode utilizar a reta numérica, né? Que vai te ajudar a enxergar a posição dos números, tá? A posição dos números. Se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários aí a sua dúvida. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seu amigo, tá? Espero que tenha te ajudado e não esqueça de me seguir no Instagram, tá? Meu Instagram é esse aqui, ó. AF Exatas, tá? Segue por lá que tem muita matemática boa, tá legal? Um forte abraço e até a próxima.